Seguindo a fala, presidente, queria aqui hoje, eu como um grande defensor aí da liberdade, exaltar uma grande vitória que aconteceu nesses últimos dias, que foi a compra do Twitter por o senhor Elon Musk. Muitos vão se questionar assim, mas o que isso tem a ver com a liberdade, um bilionário comprando uma rede social? Pois bem, só dos últimos 2 dias aí, já foram verificados que as contas de pessoas com ideologia da direita estão subindo vertiginosamente, tanto em número de seguidores, quanto a amplitude do alcance de suas postagens. E, ao mesmo tempo, vemos aí a esquerda, inclusive com a Samia Bonfim, falando que bilionário não deveria existir, mas que fala mais fascista, hein, Samia? Você querer dizer que uma pessoa não pode ficar rica, uma pessoa não... E lembrando que se você quer ficar bilionário, ajude 1 bilhão de pessoas, porque o valor que você gera para o mercado, apenas uma fração dele retorna para você como lucro. Então, bilionários devem existir sim, cada vez mais, porque isso vai se traduzir cada vez mais em renda, mais emprego, mais solução, mais tecnologia para a gente. Então, enfim, a gente vê esse chororô, esse mimimi danado da esquerda, de que Twitter virou fascista, neonazista, e que vão sair do Twitter e tal, etc. E aí eu trago todo o público a pensar, quem são os fascistas? Quem são os nazistas? Porque numa rede social, onde você vê claramente censura, claramente cada vez mais... pessoas perdendo suas contas tendo retaliação em amplitude de alcance, suas contas tendo retaliação em número de seguidores. Quem que é o fascista? Quem que quer esconder, censurar e calar aqueles que pensam diferentes? Porque é engraçado que isso só acontece com a direita, com a esquerda não acontece, só com a direita. E aí vem uma pessoa que defende a livre expressão, a liberdade de poder falar o que bem entende, inclusive de seus opositores, resolve comprar essa rede social, e aí todos aqueles que defendem a democracia começam a atacá-lo, apenas por defender a liberdade de expressão. Então, eu gosto muito de dizer isso, porque muitas pessoas às vezes têm antipatia até, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, pela forma como eles se posicionam, às vezes por palavras mais rudes, por expressões mais realmente sem pensar direito, com uma certa grosseria. Mas o que é isso perto de verdadeiros atos antidemocráticos? Porque aqueles que falam bem mansinho são geralmente aqueles que são o que correm mais atentados contra a nossa democracia. Aqueles que falavam, vamos proteger a democracia, garantir um ambiente mais saudável e por aí vai, são exatamente aqueles que censuram e que calam aqueles que pensam diferente. Então, sendo assim, hoje não poderia deixar de exaltar essa grande conquista, esse grande alívio, de realmente ver que pelo menos uma rede social agora vai ter liberdade de expressão de fato. E com isso, eu como um defensor do livre mercado, da livre concorrência, onde o consumidor é o rei do mercado, porque ele que define quais estabelecimentos, quais empresas vão ficar abertas a partir do momento que ele vai até elas e consome seus produtos, não poderia deixar de um pedido a quem está aí me ouvindo, que entre no Twitter, dê uma força, ajude a essa rede que agora sim clama por liberdade. Uma rede que até poucos dias atrás a censura estava ocorrendo, bloqueando contas, diminuindo seus alcances, e agora, como um passe de mágica, como se quisessem ocultar toda aquela censura que estava ocorrendo ali dos algoritmos que eles tinham preparados,
de repente, a gente começa a ver as contas daqueles que defendem a ideologia de direita cada vez mais crescendo vertiginosamente, um dia para o outro, como um passe de mágica, né? Então, sim, hoje é dia de comemorar a liberdade, sim, vamos dar força àqueles que prezam por todos aqueles que querem pôr para fora aquela sua expressão, aquela sua descontentamento, sua fala, e enaltecer que é assim que a gente cresce, respeitando aqueles que pensam diferente e defendendo até mesmo o direito de eles falarem coisas que não agradam a gente. E ficando muito atento para quem são os verdadeiros fascistas, porque fala mansa, com atos realmente ditadores, não tem nada de quem defende a democracia. E falas grossas, às vezes, muitas vezes, mas respeitando o direito de cada um, aí sim, onde que eu vejo o resultado de uma liberdade, daqueles que realmente defendem que sejam até mesmo criticados por outros, né? Então é isso, não poderia deixar de estar pontuando isso daqui, eu como um grande defensor de liberdade nesse parlamento. Obrigado.